Hoje ainda temos a quarta rodada da Série C iniciando, né? Já, gente, se inscreve aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, né? Para dar uma forcinha pra gente aqui. Clica no gostei aqui para fortalecer também esse vídeo, ele ficar em alta aqui dentro do YouTube e ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Então vamos lá falar um pouquinho da Série C, que começa daqui a pouco também, às 5 horas, com o Maringá e Confiança. Jogo muito interessante de se assistir, certo? O Maringá fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, empatou em 2-2. Teve um pênalti não marcado, né, para o Maringá, que o cara quase arranca a camisa do jogador, mas tô curioso para ver esse time do Maringá, para mim é um dos favoritos desse campeonato. E o Confiança também nordestino aqui tá nessa disputa aqui também para tentar aí a briga pelo acesso. Mas aqui eu acho que o Maringá sai como o favorito aí nesse confronto, né? ABC e Ituano, cara. O jogo que eu vi ali da equipe do ABC, eu não vi jogo ainda do Ituano nenhum, né, na temporada, mas do ABC eu acompanhei o jogo ali contra o CSA, jogando em casa. O Ituano, cara, ele me surpreende porque é um time que não tá na Série A1 do Campeonato Paulista, né, a primeira divisão do Paulistão, né. Não tava, então não tive nem como acompanhar, não tive nem como ter uma ideia, e por isso eu coloquei o Ituano lá embaixo na minha tier list, mas vem numa arrancada muito boa na competição. Agora o Confiança também, ele em 3 jogos só ganhou 1, perdeu os outros 2, jogando... Não, Confiança não, perdão, o ABC, né? O ABC que tá numa situação até pior do que a do Confiança, porque o Confiança ganhou um jogo pelo menos, o ABC empatou os 3, né? Isso daí é ruim, apesar de não ter perdido nenhum jogo, empatar muito é ruim, é melhor você ganhar 1 e perder 2 do que você empatar os 3, certo? Porque te coloca abaixo na tabela, né? Muitos empates. Aí quando você tá empatado em pontos aqui, você vai ter vitórias a menos, né? Que é o primeiro critério de desempate. Então... vamos de empate também nesse jogo aí pra manter a escrita desse time do ABC, né? Vai pro 4º empate seguido, será? Ponte Preta e Anápolis. Pra mim aqui é Ponte Preta. O Anápolis que tirou ponto do CSA aqui em Maceió, mas que foi um time que veio pra cá só pra se defender. Então deve fazer a mesma coisa contra a Ponte Preta. E aí meu palpite, Ponte. Tombense e Itabaiana. Cara, aqui eu vou de Tombense. Itabaiana, eu... apesar de torcer bastante, né, porque é daqui do Nordeste, meu vizinho aqui de Sergipe, não acho que o Itabaiana vai ser um time de muito protagonismo nesse campeonato, né? Acho que o Itabaiana vai povoar aqui a parte de baixo da tabela, brigando ali para não cair, tentando se manter. E se conseguir se manter, vai ser uma boa, né, para o time do Itabaiana. Mas aqui eu acho que dá Tombense. Ipiranga e CSA, já amanhã às 4h30. Eu não dou palpite em jogo do CSA, né, porque é aquele negócio da zica e tal. Não, Deus me livre. Toda vez que eu dava palpite, a gente se arrombava. Mas, jogo interessante aqui, né, o CSA já fez uma grande partida contra a equipe do Grêmio. E se o time entrar naquele foco, naquela vontade nos jogos aí da Série C, o CSA é um time pra bater qualquer um aqui desse campeonato, certo? Mas, enfim, vamos ver o que é que dá aí. Esse Ipiranga, no ano passado, até tava um pouquinho melhor, não foi? Na estreia, inclusive, venceu a equipe do CSA em 2024, mas que agora se encontram em fases opostas, né? Floresta e Retrô. Pra mim, Retrô favorito, né? O Floresta, pô, acho que é um time que vai brigar contra o rebaixamento, né? Nessa temporada. Então, amanhã, né? Nesse domingão, lá no domingão, vai ter Floresta e Retrô. Olha o nome do estádio, que legal, né? Aí no domingão, os caras vão jogar no domingão. Eita resenha, mas Retrô favorito aqui. Náutico e Brusque, pra mim aqui, acho que é Náutico favorito. Acho que o Náutico ganha aí da equipe do Brusque, tá? Nos aflitos é muito difícil jogar contra o Náutico. Guarani e Botafogo. O que é que tá acontecendo com o Guarani, hein? 3 jogos, 3 derrotas, pô. Só perde o Guarani? Um time que a mídia paulista tava falando que iria brigar pelo acesso. Claro que são 3 rodadas apenas, né? Dá tempo de dar a volta por cima. Mas é uma das coisas que eu falo.
Quanto mais você se afunda em uma fase ruim, mais é difícil você conseguir sair dela. Porque você perde um jogo, aí tem uma desculpa, ah não, por causa disso aqui. Perdeu outro jogo, ah não, aí perde outro jogo, tá ligado? Aí vai criando essa fase ruim, meu amigo. E aí quando vê, você tá afundado numa crise. Seus jogadores estão sem confiança. Seus jogadores estão tão desanimados, desmotivados porque só perde. Se esforça pra caralho e toma gol besta, tá ligado? E aí a fase também afeta as atuações, certo? A fase do Guarani, se não conseguir dar a volta por cima logo, o time do Guarani ele vai se afundar numa fase ruim e é capaz de não sobreviver a essa Série C. Certo? O que seria trágico para o Guarani, né? Mas, enfim. Para mim, palpite para esse jogo aqui, empate, certo? O Guarani, ele perdeu os seus 3 jogos, seus 3 primeiros jogos, mas foram 2 fora de casa, né? O Caxias e na primeira rodada o... Não, perdeu em casa para o Maringá, né? Perdeu em casa para o Maringá na primeira rodada e na segunda perdeu fora de casa para o Brusque e depois fora de casa para o Caxias, né? Aí o Maringá, para mim, pô, é o favorito a acesso, né? Aí a galera, ah não, tudo bem, beleza. Aí depois joga fora de casa com o Brusque, perde 1-0, aí fora de casa com o Caxias, perde 2-0. Aí cada vez mais a situação vai se complicando, né? Então pode se enfiar numa situação tão ruim que não consiga sair a equipe do Guarani, né? Então precisa urgentemente sair desse momento ruim, né, de derrotas, mas eu acho que a fase deve atrapalhar um pouco, né? Deve deixar os caras mais nervosos. Então o Guarani aqui acho que não consegue vencer o time do Botafogo, mesmo jogando em casa. São Bernardo e Londrina. Aqui, pô, pra mim os dois times aqui vão brigar lá em cima, né? Pra mim difícil. Eu boto um empate aqui, acho que pelo equilíbrio dos dois, né? E Figueirense contra Caxias, cara, como é que tá o Figueirense? Figueirense tá mal, né? E o Caxias tá até bem. Acho que eu vou de Caxias, hein? Mesmo visitante, eu acho que eu apostaria no Caxias aqui, tá? Então, é isso aí. Bom, Série C aí do Campeonato Brasileiro também, né? A 4ª rodada começando hoje.